homens de Deus aqui conosco e é uma alegria, é sempre uma alegria estar aqui, né? Eu tenho uma estima, um amor muito grande pelo casal pastoral, a Josineide, pelo seu esposo. É tão bom, pastor Jorge, estar aqui. Eu me sinto em casa. Não só porque é a casa do meu pai, mas porque é a casa dos meus irmãos também. E é muito bom estar com vocês. E eu gostaria de, sem mais delongas, ler o texto que o Senhor ministrou ao meu coração. E está lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. E diz o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que é norte, essa palavra que é luz para os nossos caminhos. Nós queremos agora, Espírito Santo, te pedir que o Senhor aplique aos nossos corações, que o Senhor nos dê clareza, entendimento, acolhimento no nosso coração, das verdades que o Senhor já ministrou ao meu coração, e que o Senhor me ajude com fidelidade ao Senhor e a essa palavra, poder transmitir, ó Deus, nessa noite, aquilo que o Senhor já falou comigo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas esse texto é muito parecido com o Salmo 1, né? É muito semelhante. Interessante que o Salmo, enquanto aqui fala que a folha vai ficar verde mesmo no calor e vai dar fruto, lá no Salmo 1 diz que você vai ser feliz, né? É como um homem, uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água, que de devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido, será feliz. Muita semelhança. E eu fiquei muito feliz com o tema dessa conferência, enraizadas no amor, né? Enraizadas no amor de Deus. Porque, amados, nós estamos vivendo um momento da história onde a superficialidade, ela realmente tem, permeado os relacionamentos, todas as coisas que o ser humano está envolvido. Mas o convite hoje à noite é para que nós tenhamos a consciência de onde nós estamos colocando as nossas raízes. Porque quando a gente olha para uma árvore e vê uma árvore bonita e uma árvore frondosa, ou uma árvore pequena ainda, porque toda árvore que é muito grande um dia foi pequena, um dia foi uma sementinha. Muito mais importante, do que aquilo que você vê acima da terra é o que está embaixo dela. É onde está no solo. É como aquela árvore é para baixo da terra. Então, quando a gente pensa em raiz, a gente pensa em duas situações: a localização que ela está e a profundidade em que ela se encontra. Dependendo do solo, ela vai se enraizar, muitas vezes atrás de água, porque ela precisa se nutrir, ela precisa se alimentar, senão ela vai morrer ali mesmo. E as raízes que são profundas é quem vão sustentar o crescimento daquela árvore, E existe um provérbio chinês que diz assim: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Ele pode vir, ele pode balançar, mas ele não vai derrubar, porque as raízes estão fincadas, estão firmes e elas dão estabilidade. Colossenses 2, que foi lido,
capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: Ora, como recebesse Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Interessante que o apóstolo Paulo, ele continua no texto, dando sentido para o que ele está falando aí. Quando ele diz, olha, vocês precisam estar radicados, vocês precisam estar edificados. Só dessa forma que vocês vão crescer em ações de graça. E no versículo 8 ele diz assim: cuida que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme tradição de homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está dizendo: deixe que as raízes de vocês se aprofundem em Cristo e extraiam dele toda a nutrição necessária. Tudo que você precisa para se nutrir está em Cristo. É somente em Cristo. Ele é a nossa base. E nutrição, queridos, é o primeiro aspecto que nós vamos pensar nesta noite. A nutrição é o que vai dar a estabilidade, vai dar o crescimento. E esse conceito serve para tudo. Eu não sei quem já esteve, principalmente mulher, né? Está no cabeleireiro e aí começa a falar para a cabeleireira: porque meu cabelo está assim, está assado. Ela está precisando de nutrição. Não é isso? Meu cabelo está empancado, ele não cresce, porque está precisando de nutrição. Vamos nutrir. E aí ela já vem com uma listinha de produtos, né, que você precisa usar para tirar dali tudo que você precisa para o seu cabelo. É assim com a unha, não é? Está fraquinha, está se quebrando, está não sei o quê, está desnutrida. E é assim com a altura. Quem já viu uma criança desnutrida crescer? Não, vai ficar lá, né? Pequenininho, xoxinho, como se diz aqui no Nordeste. É xoxinho, porque não está nutrido, está raquítico. E tudo que é nutrido cresce, até o pecado. Quando ele é nutrido, quando ele é alimentado, ele também cresce. A carne, quando ela é alimentada, ela também cresce. Com a nutrição, as raízes vão se firmando e dali vai se tornando uma árvore firme, continua recebendo alimento e dando força para crescer. Primeira coisa que a gente precisa pensar: quer saber se um crente se alimenta da palavra? É ver o quanto ele se deixa levar por ensinamentos que são mundanos, são contrários à palavra. Quanto menos se alimenta da palavra, quanto menos busca essa nutrição, menos, não é? Ele vai crescer no conhecimento do Senhor. Porque ele vai estar buscando nutrição em outras fontes que não Cristo, que não a palavra. E é muito importante porque essa pessoa que não é nutrida, ela não tem estabilidade. Tudo abala. Se é uma doutrina que aparece nova, ela se abala. Se é um problema de relacionamento, abala. Se é um problema de fé mesmo, de convicção de fé, tudo abala. Porque não tem o quê? Nutrição. Basta uma cara feia de um irmão, às vezes o irmão não tem nada a ver com ele. Chegou na igreja preocupado, angustiado, já saiu de casa e passou, o irmão não falou comigo. Ou o pastor não falou comigo. Eu já vou sair dessa igreja. Aí ele já diz assim: ninguém naquela igreja fala comigo. Engraçado que uma vez eu estava na porta da igreja, até deixei de ir para a porta da igreja depois dessa, viu? Terminava o culto, meu esposo dizia: vamos para a porta cumprimentar os irmãos. Eu digo: vou mais não, essa já foi boa. Eu cumprimento ali mesmo, na confraternização. E uma irmã passou por ali, numa das igrejas que meu esposo foi pastor, e disse assim: eu vou ficar nessa igreja. Aí eu falei: meu amada, que coisa boa. É a primeira vez que a irmã está vindo, igreja grande, naturalmente eu não conseguia gravar a fisionomia de quantas pessoas entravam. Ela disse: não é a primeira vez não, mas na primeira vez que eu vim aqui, eu passei por você e você deu um sorriso para mim. E aí eu disse: vou ficar nessa igreja.
digo, meu Deus, me lembra de sorrir para todo mundo. Porque se esse é o critério que está sendo usado para ficar na igreja, a esposa do pastor sorri, me dá a unção do sorriso, Senhor, para que eu não seja pedra de tropeço. Então as pessoas, elas estão buscando muitas vezes a fundamentação, não é? A nutrição, a base em coisas, queridos, que não são a palavra do Senhor, que não são Cristo, porque Ele é a nossa base. E é muito importante que, às vezes, a gente está tão preocupado com coisas que se diz, com o que o fulano falou, com o que, não é? E a gente esquece de que muito mais importante do que o que o irmão falou, do que o pastor falou, do que o líder do ministério falou, é o que o Senhor fala a meu respeito e a seu respeito. Muitas vezes você trabalha na igreja, você realmente vem com esmero, com sacrifício e fica naquela expectativa que seja reconhecido, não é? Que alguém mencione, mas não é possível que eu chego cedo, eu fico lá fora no estacionamento, está todo mundo no ar-condicionado, eu estou no calor, eu cheguei cedo, mas ninguém fala, ninguém reconhece. Se eu desaparecer daquela igreja, ninguém nem sabe que eu existo. E eu estou tão preocupada com o que os outros estão falando. E eu esqueço do que 1 de Pedro diz, lá no capítulo 2, no versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, de tudo isso, quando você escuta essa palavra, Deus te chamando de propriedade exclusiva. Você é exclusivo de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é uma nação escolhida, uma raça eleita, alguém que foi transportado das trevas, arrancado das mãos de Satanás, para um propósito novo de vida. E o Senhor te trouxe, te regenerou, te lavou, te abençoou, te equipou, mandou o Espírito Santo, o seu ajudador, o seu consolador, o Paráclitos, aquele que pega do outro lado, que você está com ele todos os dias. E você está se preocupando com o que alguém falou, deixou de falar ou vai fazer. Ah, amados, que privilégio. Que privilégio sermos alguém escolhidos pelo Senhor. E nós precisamos entender que essa escolha tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. Por isso que Paulo diz, é preciso estar radicado em Jesus. O que é ser radicado? É alguém que quer seguir os princípios de Jesus e aprender a descansar nele, imitar, se parecer, fazer notório a todos aqueles que estão ao redor que você segue. Sabe, as pessoas estão tão preocupadas em seguir fulano, porque todo mundo segue. E aí quando eu começo a seguir uma pessoa no Instagram, eu vejo, eita, fulana de tal segue também. Ah, mas se ela segue, então é gente boa, eu vou seguir. E às vezes a gente esquece de mostrar para o mundo quem é que nós seguimos. O nosso Senhor, o nosso general, o nosso Jesus, o nosso Salvador, aquele que é a razão da nossa vida, aquele que nos deu uma nova vida. E isso é preciso que as pessoas que estão ao meu redor saibam a quem eu sigo. Sabe, queridos, quando eu estou muito preocupada em seguir a Jesus, até as escolhas que eu faço das minhas redes sociais são impactadas. Essa semana eu estava no Instagram e de repente apareceu um patrocínio para mim. Aquelas coisas que vêm patrocinada, né? E era uma mulher muito bonita, uma aparência, né? Aquela coisa maravilhosa. E essa mulher falando sobre o valor da imagem. Vê como que a coisa é sutil, né? O valor da imagem. Quer dizer, quanto que eu e você valemos. E aí a gente começa a se preocupar, mas eu preciso agregar valor à minha imagem, mas eu já sou a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso de mais valor do que isso, amados.
E naquela hora ela começa a falar aquela conversa convincente. E eu fui vendo o vídeo, e daqui a pouco ela começou dizendo o preço da bolsa que ela tinha, da aparência, da forma que ela falava. E o Espírito Santo começou a dizer, mas você não precisa disso, porque eu sou suficiente para você. E naquela hora eu já fui vendo várias pessoas que eu conhecia e que seguiam. E eu disse, mas eu não vou seguir não. Porque eu não preciso disso. Eu tenho o Senhor me basta. O Senhor é o meu Pai de amor, de graça, de misericórdia. E é Ele que eu preciso espelhar. É Ele que eu preciso mostrar onde eu estiver, a quem eu sigo. Ser radicado em Jesus Cristo é imitar a Ele. É fazer Ele notório diante das pessoas que estão ao meu redor. Mas o texto diz que é crescer na graça e no conhecimento. Interessante que eu comecei a pensar, o que é crescer na graça do Senhor? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é graça, amados? Podemos dizer, graça é um favor imerecido, é algo que eu não mereço, mas recebi. Crescer na graça é transformar esse favor de Deus que foi derramado sobre a minha vida sem que eu merecesse, em algo útil para os outros, sem esperar nada em troca. Sabe, nós estamos numa mentalidade hoje de o que é que eu vou ganhar com isso? Mas se eu fizer, o que é que eu vou lucrar com isso? Sabe, a palavra de Deus diz que Deus derrama o seu amor para conosco. E Ele prova o amor dele para conosco, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Nós ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. Ele prova o amor dele para conosco. Nós não tínhamos nada para dar a Ele, absolutamente. Ele nos deu tudo. E muitas vezes nós recebemos essa graça do Senhor e ficamos tão mesquinhos nos nossos relacionamentos, ficamos tão egoístas, ficamos aquelas pessoas, feito pessoas do mundo, que estão muito preocupadas em receber favores de pessoas, amizades intencionais, não para distribuir graça de Deus, mas o quanto que eu posso ter com esse relacionamento. Sabe, quando a palavra diz que eu preciso crescer na graça do Senhor, eu preciso crescer nessa graça, eu preciso transformar tudo isso que Deus fez na minha vida e começar a derramar na vida das pessoas que Ele for colocando ao meu redor. É olhar para aqueles que estão ao meu redor, indo para o inferno e começar a dispensar a graça de Deus. Fazer Jesus conhecido através das minhas obras, das minhas atitudes, do quanto que eu posso ser bênção. Sabe uma coisa que eu tenho refletido muito na minha vida? É que cada lugar que eu chego, cada lugar que eu estou, não é por um acaso. Nada na minha vida é por um acaso. Nada. Eu não vou para um lugar fazer um exame apenas para descobrir se eu tenho pedra na vesícula ou não, amados. Eu vou ali porque ali, com certeza, o Senhor quer me usar. Então, às vezes, Deus nos leva por caminhos e nós não aproveitamos as oportunidades que estão sendo abertas para nós. Sabe, quando meu esposo precisou fazer um tratamento oncológico, e eu me vi numa situação em que eu ficava 4, 5 horas acompanhando ele numa quimioterapia. E ali pessoas desesperadas. Porque nós estávamos ali, mas nós sabíamos com quem nós estávamos. Mas tinham pessoas que estavam ali completamente desiludidas. E ali foram oportunidades tão tremendas de poder testemunhar da graça que foi derramada sobre a minha vida. Sabe, Deus tem dado oportunidade a você e a mim todos os dias. Na hora que a gente abre os olhos, quando a gente para no lugar para abastecer um carro, vem ali um bombeiro que precisa da graça do Senhor. Em qualquer lugar que você chegar, vão ter pessoas que precisam ouvir: sabia que Jesus te ama?
vai precisar de alguém que lembre para eles o amor de Deus. E nós precisamos entender que são coisas simples que nós vamos deixando no nosso dia a dia. Coisas que nós vamos esquecendo. E muitas vezes a gente tem um medo, não é, de ferir susceptibilidades. Eu coloquei um versículo bem grande no meu consultório. Sou dentista. E aí quando as pessoas chegam lá, elas leem. E elas leem em voz alta, porque elas chegam e ficam bem impactadas. E eu fechei uma parede inteira. Eu disse à arquiteta, quando foi, eu quero essa parede para este versículo. Não quero mais nada nessa parede. Eu quero a melhor cerâmica, eu quero o melhor revestimento, o mais bonito. Eu quero que nessa sala, a parede de destaque vai ser essa. E o versículo é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí as pessoas leem. Bonito, não é? Eu digo, é a palavra de Deus. E por ali eu já começo. Se der oportunidade, ótimo. Se não der, eu também vou falar. Eu estou no meu consultório, leu porque quis, falou porque quis, agora vai ouvir. Sabe, amados, nós precisamos entender que crescer na graça do Senhor é fazer o Senhor conhecido. E o quanto que Ele já fez por mim e por você. Você vai utilizar essa graça para transmitir aos outros o conhecimento que Jesus está o conhecimento que você está adquirindo da pessoa de Jesus. Agora, quem é Jesus para você? Parece uma coisa meio óbvia, né? Eu estou perguntando aqui, numa igreja tão abençoada, com um coral desse, tão abençoado. Eu estava dizendo para a Josineide, que coral lindo. Só não chamo para cantar lá na conferência, eu vou levar a igreja todinha, né? Porque eu fiquei impressionada com o tamanho do coral aí das irmãs. Mas quem é Jesus, amados? Para mim, para você. Essa é uma pergunta que a gente faz na classe de batismo. Eu tenho o privilégio de ensinar a classe de Boas Novas, né? Na igreja, daquelas pessoas que se converteram. E a gente pergunta, quem é Jesus? Sabe, amados, nós precisamos servir ao Jesus que está na palavra. Não esse Jesus que as pessoas estão construindo. Que é um Jesus que concorda com aquilo que eu concordo. Se eu gosto, esse Jesus que eu criei, idealizei, vai gostar. Se eu não gosto, ele também não vai gostar. E o Jesus que a Bíblia fala é o Deus encarnado. É Deus. É o Deus que deixou o seu trono de glória, deixou toda a adoração dos anjos, arcanjos, serafins e querubins e desceu a esse mundo. Tomou a forma de um homem para morrer a sua morte e a minha morte. É esse Jesus que é o próprio Deus. É esse Jesus que diz, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esse é o critério. É fazer o que o Senhor manda. Não aquilo que eu penso, não aquilo que eu gosto. Sabe, uma coisa que você precisa, eu e você, diante da palavra não tem o que eu acho. O verbo é eu obedeço. Ah, mas eu acho, porque tem gente que chega para mim, não, já, mas eu acho, você não acha nada, minha querida, você não acha nada. É feito aquele chavão do exército, né? Penso eu, comandante, soldado, você obedece. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos chamados para obedecer. Interessante que o texto fala que na estação, né, do calor não vai faltar fruto. Cada estação vai ter uma característica própria. Cada estação tem características próprias, cada estação tem beleza e tem propósito. Quem tem as raízes profundas em Cristo não teme nem época, nem estação. Não teme o calor, não teme o frio, não teme o inverno, não é? Por quê? Porque nós estamos diante de um Senhor a quem nós podemos consultar, a quem nós podemos confiar, a quem nós podemos depender. O Salmo 32:8 diz, instruir-te-ei
e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Ah, queridos, que coisa tão linda. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado em ouvir conselhos de pessoas que nem conhecem a Jesus. É uma geração onde a mentoria, o coach, as coisas estão sendo tão buscadas. Às vezes eu vejo pessoas que pagam fortunas em cursos de motivação e deixam de ser aconselhados pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e aquele que está em todos os lugares. É esse o mentor. A palavra de Deus está dizendo que Ele vai instruir o caminho que nós devemos seguir e vai dar conselho. Quantas vezes no dia você tem entrado nesse lugar de conselho? Quantas vezes você tem perguntado ao Senhor? Quantas vezes você tem pedido ao Senhor que fale com você acerca daquilo que aflige o seu coração, acerca daquilo que você não sabe, acerca daquilo que tem te preocupado, que tem te angustiado, que tem tirado a sua noite de sono? Sabe, é tão bom quando nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas ansiedades diante do Senhor. É tão maravilhoso. Mas, queridos, é importante que a gente entenda que cada estação vamos nos deparar com alguma coisa na nossa vida. Existem dois tipos de pessoas que frequentam a igreja. Existe aquela pessoa que a confiança dela está colocada nela mesma. Ela é autossuficiente. Sabe quando é que você nota que uma pessoa é autossuficiente? Ela consegue conversar 1 hora com você, falando da vida dela, falando dos planos dela, falando do futuro dela, e não entra a palavra, se Deus quiser. E Tiago diz assim, olha, não diga que você vai fazer isso amanhã nem depois de amanhã, porque você não sabe se você vai estar lá. Diga assim, se Deus permitir, nós faremos, nós compraremos, né? Nós vamos planejar, nós vamos projetar. Então, esse é um tipo de pessoa que a confiança está depositada nela. Existe outro tipo, que é aquela pessoa que a sua confiança está depositada nos outros. É aquelas pessoas dependentes. Não de Deus, mas de pessoas. Vai ter uma mudança de governo, misericórdia. Aí você trabalha no serviço público, está arrancando os cabelos assim, ó. Ai, meu Deus, eu trabalho na prefeitura. E agora? E se meu prefeito não ganhar? Como é que vai ser? E eu vou perder meu emprego? Meu amado, o seu patrão, meu patrão, é o Senhor. Nós precisamos entender que é Ele que nos sustenta. É Ele que nos segura com a forte mão. É Ele que supre as nossas necessidades. Daniel 2, capítulo 2, versículo 21 e 22, sabia disso? Ele diz, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Eu dizia aos meus filhos quando eles eram adolescentes, vocês não escondam nada de mim. Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele revela o que está em oculto. Vocês não me enrolem. Vocês não me enganem. Porque eu oro. E Deus traz aqui, na palma da minha mão. Aí eles diziam, mãe, a gente tem um medo tão grande quando a senhora fala isso. Eu disse, é para ter medo mesmo. E quantas coisas que às vezes eles tentavam passar a perna em mim, Deus trazia de bandeja. Eu dizia, está vendo aí? Está vendo aí? O Senhor revela o que está em oculto. Às vezes você está diante de uma situação no trabalho, é uma trama e parece que se levanta contra você e você começa a se angustiar. E ao invés de você ir buscar conselho lá no Senhor, que o Senhor vai te instruir, você começa a fazer associação com um e com o outro e você começa a ficar angustiado. E você diz, fulano, eu estou percebendo isso, me ajuda aqui, fulano, me diz isso, como é que eu...
Amados, Ele é quem estabelece reis, Ele é quem bota, Ele é quem tira. Se é um chefe que está lhe constrangendo e você é um servo do Senhor, o chefe sai e você fica, porque você está debaixo da mão poderosa do Senhor. É importante que nós nos apropriemos de quem nós somos. E se estivermos com as nossas raízes no Senhor, nós vamos poder descansar. Lembra daquela mulher de Provérbios 31, aquela que todas nós não temos inveja, mas temos admiração. Queremos ser como ela. A Bíblia diz, Provérbios 31, 15, a força e a dignidade são os seus vestidos. Interessante, né? A Bíblia é tão linda. Eu fico pensando, mulher quando vai para um lugar comprar roupa, ela prova quantas roupas, né? E fica no espelho, e é aquela aflição. E o pobre do marido lá, no lado de fora, meu marido diz, oh meu Deus. Primeira coisa que ele pergunta quando eu entro numa loja para provar uma roupa, tem cadeira para o marido se sentar aqui? Aí às vezes já tem uma loja que tem um banquinho, né? Ele, é porque eu já vi que o negócio aqui vai ser sério. E ela bota a roupa, e ela olha para ver se dá bem, e sai, e pergunta, e fica aquele desfile de mulher, né, na Riachuelo, não sei onde, todo mundo saindo, e os maridos lá todos sentados, coitados, com aquela cara de desespero. E o texto está dizendo que ela se veste de dignidade e de força, e ela não tem preocupações quanto o dia de amanhã. Sabe, queridos, hoje eu acordei, o Senhor me chamou às 5 horas da manhã. Tinha dormido muito tarde, nós tivemos um momento de consagração na igreja ontem, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu corri lá para o escritório do meu esposo e fiquei orando e pedindo a Deus, Senhor, você está querendo falar comigo? Então fala. E aí eu me deparei com um texto, que está lá em Salmo 31, já estou partindo para o encerramento. Salmo 31, versículo 24, que diz assim, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E naquela hora o Espírito Santo falava comigo, olha, muitas vezes na fé você está firme. Você sabe que Deus está cuidando. Você sabe que Ele tem um controle de todas as coisas. Mas na tua atitude, você está fraco, você está desanimado, você está cabisbaixo. E parece que há uma necessidade de que as pessoas percebam que a tristeza está dominando a sua vida. E o texto diz assim, sede fortes, revigore-se o vosso coração, todos que esperai no Senhor. É para você olhar para o espelho e declarar em fé, eu estou forte. Eu estou passando por isso tudinho aqui, mas eu estou forte, porque a força do Senhor se aperfeiçoa agora, feito o apóstolo Paulo diz, é nesse momento de fraqueza, onde eu não tenho força para ficar em pé, mas é na força do Senhor que eu fico. Olhe no espelho e diga, eu estou forte, porque eu estou esperando no Senhor. Se eu estivesse esperando em qualquer outra pessoa, eu não podia estar nessa confiança. Mas se eu estou esperando no Senhor, eu posso declarar em fé. Prestem atenção numa coisa. Vida cristã não é para ser vivida sensoriamente, pelo que eu sinto. Hoje eu me acordei tão desanimado. Estou tão desanimada hoje. Sem força nem de ler a Bíblia. Não interessa se você está sem força. Você vai se sentar, mesmo sem força. Se não puder segurar a Bíblia, escolhe ela, mas leia. Leia a palavra, ela é alimento para a sua alma. E eu duvido que você saia desse momento do mesmo jeito que você entrou. Leia, faça em fé. Quando nós estávamos nesse processo, como eu falei para vocês, da quimioterapia, muitas vezes eu vi o meu esposo totalmente debilitado, porque a quimioterapia debilita, quem já fez sabe como é. E nós saíamos de casa e o Espírito Santo me trazia aquele pensamento. Nós estamos indo para tomar uma vitamina. E quem toma vitamina fica forte. Então se anima, vamos embora tomar a vitamina de Jesus. Eu não vou olhar para essa quimioterapia como algo que vai cair os cabelos, ia cair. Que vai acabar com essa ali e acabar. Não interessa. Deus tem um propósito nela.
E o propósito ele vai cumprir. Porque eu estou na estação do calor. Na estação onde o negócio aperta. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. E é preciso que eu passe por isso confiando no Senhor. Porque a folha vai ficar verde e o fruto vai vir em nome de Jesus. Atitude de força e vigor. Levanta, anima-te. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa foi a palavra para Josué. Não, essa é a palavra para mim e para você hoje. O Senhor está dizendo hoje, levanta, se levanta, dá testemunho de que eu sou na tua vida. É para isso que você está passando por essa situação, para que as pessoas possam conhecer a quem você serve. Onde as suas raízes estão firmadas, porque você está firmado no Senhor. É a nutrição, é o crescimento, mas agora vem o frutificar. Porque quem se nutre e cresce, não tem como, vai dar fruto. E é um processo, queridos. Às vezes a gente está tão preocupado que os frutos apareçam, não é? Eu quero tanto produzir, eu quero tanto. Amados, isso é uma coisa natural de cada estação, de cada momento. Interessante que a primavera é esse momento, né, de preparação para a colheita. É na primavera que vai se lançar essas sementes e elas vão germinar. Interessante que Mateus capítulo 3, versículo 8, o texto diz: produzi, pois, frutos de arrependimento. Sabe, amados, a gente vinha conversando, eu e a pastora Josineide, pastor Jorge, nosso motorista. A gente parará lá atrás e ele lá, focado. E nós estávamos conversando como que as pessoas hoje nas igrejas, elas estão muito preocupadas, às vezes, em um serviço, um ministério, um dom, fluir nos dons, né? E a palavra do Senhor fala que eu preciso produzir, em primeiro lugar, fruto de arrependimento. A conversão no Senhor Jesus é uma equação bem simples. Ela é composta de duas coisas. A fé tem que ser em Jesus, porque sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome pelo qual nós sejamos salvos, mas ela vem acompanhada de arrependimento. É fé em Jesus, mas arrependimento. Infelizmente, quando uma pessoa se convence do Evangelho e não se arrepende, ela se convence, ela vem para a igreja, ela participa da igreja, ela participa dos ministérios, ela coloca os dons e talentos dela a serviço do Senhor, mas não há arrependimento, não há mudança de vida. Há um remorso. Eu sinto pelo pecado. Às vezes eu sei que está errado, mas não há em mim aquele gerar de mudar. É como a situação de Judas. Lembra? Dentro do corpo apostólico. 3 anos ali, andando com Jesus, vivendo com Jesus, aprendendo de Jesus, vendo os milagres de Jesus, participando da multiplicação, no meio lá do mover do Espírito Santo, ali no meio. Ele erra, ele se entristece porque ele errou, vem a consciência do erro, aquilo pesa no coração, mas não vem a vontade de mudar. E assim tem muita gente, infelizmente, que estão dentro das igrejas, domingo após domingo, ouvindo a palavra, mas não acolhe aquela palavra com mansidão, como a Bíblia diz. Não se torna praticante da palavra, mas apenas ouvinte negligente. Escuta a palavra. É verdade, pastor tem razão. Mas sai dali e se esquece completamente, não tem mais nada a ver com a sua vida. E essa palavra não produz mudança através da ação do Espírito Santo que opera
na minha vida e opera na sua vida. Esse primeiro fruto que nós precisamos ter na nossa vida é arrependimento. É todo dia nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Espírito Santo, me mostra, me revela onde é que eu estou errando. Às vezes é dentro da minha casa que eu estou errando. Às vezes é com as pessoas que eu digo ser as pessoas que eu mais amo, que eu mais cuido. Com essas pessoas que eu tenho errado. Com essas pessoas que eu tenho me apartado da graça de Deus. Porque eu não tenho perdoado essas pessoas que estão no meu convívio, que estão tão próximas de mim. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5. Cuidado para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. E às vezes a minha casa, a sua casa, pode ser contaminada por uma raiz de amargura que está lá, adormecida. Eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, mas quando eu entro dentro de casa, que eu olho para essa pessoa, eu vejo o mal que ela me fez. E isso ainda está lá. E não há esse arrependimento de dizer: Senhor Jesus, eu tenho ido domingo, eu tenho participado de conferências e conferências, mas eu não tenho deixado o Senhor tratar a minha vida, nem o meu coração. E é esse o primeiro fruto, querido, que nós precisamos dar na nossa vida cristã. É um fruto de arrependimento, é um fruto de novidade de vida. Receber aquela vida que é o Zoe, que é a vida do próprio Deus sendo gerada dentro da minha vida, tirando tudo que não presta, tudo que não tem a ver com Jesus, tudo que não parece com Jesus, tudo aquilo que me afasta da graça de Jesus, mudando radicalmente a minha vida, me envolvendo numa atitude de abandonar o pecado e uma prática de meditar diariamente, intensamente, na palavra de Deus. E sabe, uma das coisas que mais tem me falado ao coração é que a gente fica procurando ter tempo para as coisas do Senhor. É muita loucura hoje, gente. Não tem tempo nem de comer. Quanto mais de me envolver com as coisas do Senhor. E o pior ainda, me envolver com o próprio Senhor. Porque às vezes eu até consigo participar de uma reunião lá na igreja, ir para uma programação. E com o Senhor, quanto tempo faz que eu não tenho tido esse tempo com Ele? De estar juntinho dEle, de estar ouvindo Ele ministrar e falar aos nossos corações. E é tão simples. A gente fica olhando para a agenda da gente e tentando arrumar um lugar para fazer minha devocional. Não, acho que é melhor depois do almoço, eu tenho meia hora lá de trabalho. Não, eu acho que é melhor de noite. Quando eu chegar da academia, eu vou chegar de 11 horas da noite. Aí eu vou chegar, eu vou comer bem muito, aí eu vou tomar um banho, vou caindo, desmaiando, mas eu vou ler a Bíblia que eu tenho. Amados, Jesus foi muito claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto, tudo é resto. Tudo vem depois. O primeiro lugar é dele. É assim que a gente se mantém radicado em Jesus, se nutrindo diariamente, crescendo e frutificando para a honra e para a glória dele. Amém? Passei 1 minuto, mas terminei. Louvado seja o nome do Senhor.